Você foi enganado a sua vida inteira. Toda vez que você sentou na cadeira do cinema, comendo sua pipoca, e vibrou quando seu super-herói favorito desferiu aquele soco devastador no vilão, você estava aplaudindo uma mentira absurda. A cultura pop está sofrendo um choque de realidade brutal e a internet está em chamas. Um vídeo viral recente dissecou a física aterrorizante por trás do soco do Superman, e o resultado não é uma cena de ação heróica, é um evento de extinção em massa. Esqueça os prédios quebrando ou o vilão voando através de 3 paredes de concreto. Se as leis da física real fossem aplicadas a um ser com a força e a velocidade de um deus kryptoniano, o impacto de um único soco não seria um golpe cinematográfico. Seria uma aniquilação atômica. Estamos falando de uma detonação nuclear equivalente a 45 megatons de TNT, resultando na desintegração total e absoluta do oponente, do herói e de toda a cidade ao redor. A Marvel e a DC construíram impérios bilionários, vendendo a ilusão de que a força infinita pode ser contida em um espaço finito sem consequências. Mas hoje, nós vamos rasgar o roteiro. Hoje, nós vamos colocar a fantasia no banco dos réus e deixar a ciência ser o juiz, o júri e o carrasco. Prepare-se para ter a sua infância destruída e a sua mente expandida, porque a verdade é muito mais assustadora do que qualquer história em quadrinhos. Bem-vindos à Arena do Infinito, o único campo de batalha no multiverso onde a lógica implacável encontra a fantasia desmedida. Eu sou o seu narrador e hoje temos o confronto mais desproporcional e épico da história. No canto esquerdo, pesando o equivalente a um deus entre os homens, temos o arquétipo do super-herói. Ele é o símbolo da esperança, o homem de aço, o ser capaz de mover planetas e voar mais rápido que a luz. Suas estatísticas são lendárias: força incalculável, velocidade divina e uma invulnerabilidade que desafia a compreensão. Ele é o queridinho das bilheterias, o salvador da humanidade. Mas ele tem uma falha fatal. Ele depende da ignorância do público para existir. E no canto direito, pesando a massa total do universo observável, temos as leis implacáveis da física. Treinadas por Sir Isaac Newton e Albert Einstein, essas leis não têm sentimentos, não têm moralidade e não se importam com o quão nobre é a sua causa. A física é a campeã invicta da realidade. Suas armas são a termodinâmica, a relatividade especial e a conservação de momento. Quando esses dois titãs colidirem, não haverá roteiro para salvar o herói. Nós vamos colocar o soco mais poderoso da ficção sobre o microscópio da ciência dura. Quem sairá vitorioso quando as regras do universo forem aplicadas sem piedade? Façam suas apostas, porque a carnificina intelectual está apenas começando. Round 1. A matemática do apocalipse. Vamos aos dados brutos. Para entender a magnitude desse confronto, precisamos quantificar o absurdo. Imagine o nosso herói decidindo acabar com a luta em um único golpe. Ele recua o braço e lança o punho em direção ao rosto do vilão a 99% da velocidade da luz. De acordo com a física relativística, à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, sua massa efetiva aumenta exponencialmente. Mas vamos ser conservadores. Vamos considerar apenas a massa de um punho humano médio, cerca de 300 gramas. Quando você acelera esses 300 gramas a uma fração da velocidade da luz, a energia cinética gerada é incompreensível. Estamos falando da liberação de aproximadamente 190 quatrilhões de joules de energia. Você consegue sequer visualizar esse número? Para colocar em perspectiva, isso é o equivalente a 45 megatons de TNT. É uma força 2.800 vezes mais potente do que a bomba atômica que obliterou Hiroshima. O herói não está apenas dando um soco, ele está detonando a Tsar Bomba, a arma nuclear mais poderosa já criada pela humanidade, diretamente na ponta dos seus nós dos dedos. A tela do cinema te mostra um impacto seco e um vilão voando.
A matemática te mostra o fim do mundo. A força bruta do herói é, na verdade, a sua própria sentença de morte e a de todos ao seu redor. Ainda no round 1, vamos analisar o milissegundo do terror. O que acontece no exato momento antes do punho atingir o alvo? Nos quadrinhos, o ar simplesmente se move para fora do caminho. Na realidade, a física não é tão educada. O punho do herói está se movendo tão rápido que as moléculas de ar na frente dele não têm tempo de sair do caminho. Elas não conseguem se dispersar. Em vez disso, elas são esmagadas contra a superfície do punho com tanta violência que os átomos se fundem. Sim, você ouviu direito. O soco do herói está causando fusão nuclear espontânea na atmosfera. Antes mesmo de tocar no rosto do vilão, o punho cria uma onda de choque de plasma superaquecido. O oxigênio e o nitrogênio do ar são comprimidos até o ponto de ignição atômica, liberando raio-x e radiação gama letais em todas as direções. Uma esfera de luz cegante, mais brilhante que o próprio Sol, engole os dois combatentes. O vilão não vê um punho vindo em sua direção. Ele vê o nascimento de uma estrela em miniatura a centímetros do seu rosto. A temperatura atinge milhões de graus Celsius em uma fração de segundo. A estética da luta corpo a corpo é completamente destruída pela realidade da termodinâmica extrema. O herói não é um lutador de artes marciais, ele é um reator nuclear descontrolado em forma humana. E então chegamos ao impacto, o momento em que a matéria encontra a antimatéria da lógica. Nos filmes, o vilão recebe o soco, cospe um pouco de sangue, voa para trás quebrando alguns prédios e se levanta sorrindo. A física real ri dessa palhaçada. Quando 194 quatrilhões de joules de energia cinética são transferidos para o corpo do vilão, os ossos não quebram, a carne não rasga, a matéria simplesmente deixa de existir na sua forma convencional. O impacto liquefaz o alvo ao nível subatômico. O corpo do vilão é instantaneamente convertido em um plasma de quarks e gluons. Estamos falando de condições de temperatura e pressão que não existiam desde os primeiros microsegundos do Big Bang. O vilão não é empurrado para trás, ele é vaporizado e transformado em uma nuvem de partículas elementares em expansão. E o ambiente? A transferência de energia cria uma cratera instantânea de 1 km de diâmetro e 200 metros de profundidade. O asfalto, os prédios, os carros e as pessoas ao redor não são apenas destruídos, eles são transformados em vidro derretido e cinzas radioativas. O soco que deveria salvar o dia acabou de apagar o centro da cidade do mapa. A brutalidade da física transforma o ato heróico no maior crime de guerra já registrado na história da humanidade. Round 2, a vingança de Newton. Agora que vimos o poder ofensivo, vamos olhar para a defesa. Vamos falar sobre a falha mais ignorada de toda a ficção, a terceira lei de Newton. Para toda a ação, há uma reação igual e oposta. Se o herói aplica 45 megatons de força no rosto do vilão, o rosto do vilão aplica exatamente os mesmos 45 megatons de força de volta no punho do herói. A física não perdoa. Se o herói não for absolutamente indestrutível até o nível molecular, o seu próprio braço se transformaria em uma pasta sangrenta no instante do impacto. Mas vamos supor que ele seja invulnerável. O que acontece com o momento? A força do impacto tem que ir para algum lugar. O recuo desse soco divino seria tão absurdamente violento que o herói seria lançado para trás a uma velocidade quase igual à do seu próprio soco. Ele seria disparado como uma bala de canhão cósmica, atravessando a crosta terrestre, rasgando a atmosfera e sendo ejetado para o vácuo do espaço profundo. A ideia de que ele pode dar um soco com a força de uma bomba nuclear e continuar parado na mesma pose heróica, com a capa esvoaçando ao vento, é uma violação constante da conservação de momento. A física exige um preço, e o preço é o recuo absoluto. Ainda no Round 2, mergulhamos naquilo que os especialistas chamam de a falácia da ancoragem. Como o herói consegue ficar de pé? Para desferir um soco dessa magnitude, sem ser lançado para trás, ele precisaria de uma base sólida. Ele precisaria de atrito. Mas nenhum material na Terra, nem o asfalto, nem o concreto, nem o aço, pode suportar essa força de cisalhamento. No momento em que ele firmasse os pés no chão e girasse o quadril para dar o soco,
a força transferida para suas botas estilhaçaria a placa tectônica abaixo dele. A Terra inteira racharia sob a pressão de tentar ancorar esse movimento. Para que a cena do cinema funcione, o herói precisaria manipular a gravidade ao seu redor ou possuir uma massa efetiva infinita no momento do impacto. Ele precisaria se tornar um buraco negro temporário apenas para não sair voando. O que o público chama de luta épica é, na verdade, uma trapaça cósmica. Os roteiristas estão constantemente desligando e ligando as leis fundamentais do universo a cada milissegundo de combate para que a coreografia funcione. A verdadeira aterrorização não é o soco em si, mas a implicação de que, para esses heróis existirem e lutarem na Terra, o universo inteiro precisa dobrar as suas regras e aceitar o impossível. Round 3. O dano colateral. Vamos falar sobre a hipocrisia do salvamento. O herói está lutando no centro de Metrópolis ou Nova York para salvar os civis inocentes do vilão malvado. Mas a física nos mostra uma realidade muito mais sombria. Quando aquele soco de 45 megatons é desferido, a onda de choque térmica e de pressão não escolhe alvos. Ela se expande esfericamente a velocidades supersônicas. A mocinha que o herói estava tentando proteger, que está encolhida atrás de um carro a 100 metros de distância, ela é vaporizada instantaneamente pela radiação térmica. Round 3. O dano colateral. Vamos falar sobre a hipocrisia do salvamento. O herói está lutando no centro de Metrópolis ou Nova York para salvar os civis inocentes do vilão malvado. Mas a física nos mostra uma realidade muito mais sombria. Quando aquele soco de 45 megatons é desferido, a onda de choque térmica e de pressão não escolhe alvos. Ela se expande esfericamente a velocidades supersônicas. A mocinha que o herói estava tentando proteger, que está encolhida atrás de um carro a 100 metros de distância, ela é vaporizada instantaneamente pela radiação térmica antes mesmo de ouvir o som do impacto. Os prédios de escritórios cheios de pessoas são varridos como castelos de areia em um furacão. A atmosfera ao redor da cidade entra em ignição. O herói, na sua tentativa arrogante de usar força bruta para resolver um problema, tornou-se a maior ameaça à vida humana no planeta. A física transforma o protetor em um carrasco. Se aplicarmos a ciência real, o Superman é tecnicamente uma arma de destruição em massa ambulante. Cada vez que ele levanta o punho, ele está segurando o botão de lançamento de um arsenal nuclear. A narrativa do bem contra o mal desmorona quando a matemática prova que o bem causa mais baixas civis do que o próprio vilão jamais sonhou em causar. O clímax, o ponto de ruptura. Chegamos ao momento em que a ilusão se quebra por completo. A batalha na Arena do Infinito atinge o seu ápice. De um lado, o herói tenta desesperadamente manter a sua pose, tenta justificar a sua existência através da moralidade e da justiça. Do outro lado, a física avança como um rolo compressor de equações e termodinâmica. O herói percebe que ele não pode vencer. Ele não pode dar o soco sem destruir o mundo que jurou proteger. Ele não pode se mover na velocidade da luz sem incendiar a atmosfera. Ele é um paradoxo vivo. Para salvar a cidade, ele precisa não lutar. A verdadeira força do super-herói no mundo real seria a sua capacidade de contenção absoluta. Um único erro de cálculo, um único momento de raiva onde ele libera 1% a mais do seu poder e a humanidade é extinta. A tensão é insuportável. O público no cinema quer sangue, quer ação, quer o soco épico. Mas a ciência está de pé no meio da arena, segurando um quadro negro cheio de cálculos, gritando: se ele bater, todos nós morremos. É o embate final entre o desejo humano por espetáculo e a fria e calculista realidade do cosmos. Quem cede primeiro? A fantasia ou a realidade? O veredito. A poeira atômica baixa na Arena do Infinito. O silêncio é ensurdecedor.
O juiz universal tomou a sua decisão, e o resultado é absolutamente devastador para a cultura pop. A física é a grande campeã. O soco cinematográfico foi desmascarado como uma fraude, uma impossibilidade matemática e uma catástrofe lógica. O super-herói, com toda a sua glória e músculos, é desqualificado pelas leis da termodinâmica e pela conservação de momento. A verdade nua e crua é que a Marvel e a DC estão mentindo para você há décadas, porque a realidade é simplesmente letal demais para ser desenhada em um quadrinho infantil. Se a física de Newton encontrasse um super-humano, não sobraria ninguém para contar a história. O herói não é um salvador, ele é um evento de extinção esperando para acontecer. A ciência provou que o soco que deveria ter salvo o universo é